todos muito bem-vindos. E então, agora nesta situação, porquê é que os níveis de stress e de ansiedade estão assim tão elevados? Eu acho que não é mistério nenhum para ninguém, mas vamos ver cada ponto para tornar isto mais claro. Em primeiro lugar, surgiu aqui uma pandemia inesperada, que ninguém estava a contar, até davam a entender que não chegaria nunca à Europa. E que tem causado bastante mortalidade. E isso tudo causa bastante ansiedade. E para quem está com a doença até pode causar bastante stress, o que não é o ideal, porque se tratando de uma doença imunológica, ou melhor, que ataca a nossa imunologia, não é uma doença imunológica, ataca a nossa imunologia. Quanto mais stress tivermos, mais baixo é o nosso sistema imunológico. A incerteza do futuro que esta pandemia nos colocou, porque nós não sabemos muito bem onde isto nos vai levar, e isto causou alguns problemas socioeconómicos, como o fechamento de algumas empresas, levou também ao despedimento de muitas pessoas, cria uma certa ansiedade. Nós gostamos de ter algumas coisas certas, mesmo que isso seja ilusório, porque isso é que nos permite estarmos funcionais no mundo. Se nós vemos muita incerteza, em geral o ser humano não reage muito bem perante isso. Depois lá está a impossibilidade de apoio social direto, especialmente dos idosos, leva tudo a uma questão também de stress e de ansiedade, o facto de não poder estar com os amigos tanto como podia estar anteriormente, também leva a stress e ansiedade. As situações de confinamento geram um grande stress. Quando uma pessoa basta falar a palavra confinamento, que muitas pessoas ficam estressadas. Os mídia, o facto dos mídia estar sempre a bombardear com informação sobre este vírus, e também causa bastante ansiedade, especialmente nas redes sociais. Há muita desinformação e quem está sempre a levar bombardeado, a levar com estímulos desses, sente-se ainda mais estressado. E depois há outras questões também, que há a baixa resposta do sistema de saúde face às exigências do stress, ou seja, pessoas com doenças crónicas não têm tanta possibilidade de serem atendidas para gerirem os problemas dela, e isso também causa stress. E também as relações no trabalho estão mais tensas, porque há mais perigo de despedimento, todo este contexto cria mais ansiedade e, portanto, se por acaso a organização já tivesse em si muita tensão entre os trabalhadores, esta obviamente passou. Esta obviamente que aumentou. Portanto, como lidar com o stress? Eu vou dizer aqui muitas coisas que provavelmente já ouviram, mas nunca é demais falar nelas, porque normalmente às vezes não entram, não entendemos muito bem porque é que nos dizem aquilo. Não é porque nós não entendemos, é porque às vezes estamos tão focados no problema que não percebemos, que às vezes custa um bocado perceber que determinadas coisas fazem mesmo a diferença. Por exemplo, quando diz aqui evitar cafeína, outros estimulantes e álcool, de certo, provavelmente, quem bebe muito café ou quem fuma muito, por exemplo, também é importante ver isso, vai se sentir mais estressado se não fumar ou se não beber café. Portanto, o objetivo é sempre o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O maior perigo que, por exemplo, a OMS e a Ordem dos Psicólogos chama a atenção é tipo, nós não fazemos o seguinte, que é usar a cafeína, o cigarro ou o álcool ou outro tipo de estimulante para resolver os nossos problemas ou para nos refugiarmos. Porquê? Porque no início até pode dar resultado, mas a verdade é que quanto mais café bebo, ou quanto mais álcool bebo, ou quanto mais cigarros fumo, ou quanto mais estimulantes tomo, a verdade é que eles vão deixando de surtir o efeito que eu desejo, então vou ter que tomar mais. E isso depois pode criar outras problemáticas, tais como as adições, tais como os problemas de saúde, e isso é conveniente evitar.
E a única forma de evitar isso é criando outros comportamentos que sejam mais positivos para nós. E agora que eu estou a falar nesta questão da gestão de stress, eu estou a falar mais da parte física, porque eu dividi isto em físico, social e mental. Outra coisa muito importante é mexer o corpo e fazer exercício físico, porque quando nós estamos ansiosos ou com stress, existe muita energia que está a ser ativada no nosso organismo e nós temos que libertar-nos dessa energia, ou seja, canalizá-la para alguma coisa. Senão vamos ficar irrequietos, não nos vamos sentir bem e depois geram um monte de problemáticas à volta disso. Portanto, se não são apologistas de exercício físico, o aconselhável é mexer o corpo de alguma forma, nem que não seja a dançar, com uns fones no ouvido para não chatear o vizinho, ou então sei lá, caminhar dentro das possibilidades, se não pode, se está em confinamento ou só pode sair a certas horas do dia, sair a essas horas, não para ir ao supermercado, mas talvez para dar uma caminhada na cidade, etc. Existem muitas possibilidades, agora depende de cada caso, não é? Dormir horas suficientes, em que sentido? Existe uma tendência de se pensar que ao roubar-se horas ao sono pode-se trabalhar mais. E isso realmente pode ser eficaz numa primeira instância, mas a longo prazo vai causar problemas a nível de saúde. Portanto, é importante dormir-se horas suficientes. A questão dos problemas aqui do stress e da ansiedade é que por vezes provoca insónias. E aí lá está. A primeira parte para nós lidarmos com esse aspecto é realmente observar o que é o stress e a ansiedade e fazer com que possamos reduzir o stress e a ansiedade, por exemplo, através do exercício físico. Em caso último, de não resultar o exercício físico, nem a alimentação saudável, etc., é recorrer a um profissional de saúde ou um técnico especializado a nível de sono. Ou até mesmo um psicólogo para ver como é que está como é que estão os hábitos para gerir esta questão da insónia. A alimentação saudável é muito importante, como devem imaginar, especialmente a ingestão de legumes e de vegetais. A ingestão de líquidos também é muito importante. Fazer atividades relaxantes. O que é isto de fazer atividades relaxantes? Fazer coisas que gostamos, fazer coisas que nos fazem sentir bem, ou então mesmo apostar por técnicas como relaxamento, meditação, que eu também tenho aqui, as respirações profundas, e a meditação aqui está com uma nota pelo seguinte: a meditação, para se meditar, o processo é muito simples, é uma pessoa ficar parada, sentada, fechar os olhos e sempre que vier um pensamento, não ficar ligada a esse pensamento. Porém, isto não será tão fácil isto é um treino, ou seja, não é